Vamos. Acho que eu tô surda, mas tudo bem. Fala comigo aí, você. Oi? Oi, tá ouvindo? Parece que eu tô. Tá, agora sim. Aqui esse microfone. Às vezes ele tem umas coisas. Dá uma coisa, parece. Vamos lá, nós paramos. No 19. O sobrenatural e as religiões. Isso. O sobrenatural e as religiões fazem parte do capítulo 13, né? Isso. Nós paramos no item 19. Que é o último, né? Antes da gente começar o capítulo 14, que vai falar sobre os fluidos. Você quer ler, Adina, 19, para encerrar o capítulo? Posso sim. Então vamos lá. É o item 19. Se tomarmos a palavra milagre no seu sentido etimológico, no sentido de coisa admirável, temos sem cessar milagres sob nossos olhos. Nós os aspiramos no ar e os calcamos aos pés, pois tudo é milagre na natureza. É verdade. Você olha uma flor, por exemplo, é uma coisa fantástica que a gente não consegue explicar, né? Querem dar ao povo, aos ignorantes, aos pobres de espírito, uma ideia de poder de Deus? Será preciso mostrá-la na sabedoria infinita que a tudo preside, no admirável organismo de tudo quanto vive, na frutificação das plantas, na adequação de todas as partes, de cada ser às suas necessidades, segundo o meio no qual é chamado a viver. Será preciso lhes mostrar a ação de Deus no caule da erva, na flor que se abre ao sol, que a tudo vivifica. Será preciso mostrar sua bondade na solicitude por todas as criaturas. Por ínfimas que pareçam ser, sua previdência na razão de ser de cada coisa, das quais nenhuma é inútil, no bem que sai sempre do mal aparente e momentâneo. A gente sempre presta atenção, porque tudo que existe na natureza tem seu papel a desempenhar. Absolutamente tudo, e nós também. Mas nós, a gente sai da linha. A gente vive saindo da linha, né? Fazer com que compreendam, sobretudo, que o mal é obra dos homens e não de Deus. Não procureis assustá-los com o quadro das chamas eternas, nas quais acabam por não acreditar e que lhes faz duvidar da bondade de Deus. Porém, encorajai-os pela certeza que de poderem se resgatar um dia e reparar o mal que terão feito. Mostrai-lhes as descobertas da ciência como a revelação das leis divinas e não como obra de Satanás. Ensinai-lhes, enfim, a ler no livro da natureza, sem cessar, aberto diante deles. Neste livro inesgotável, no qual a sabedoria e a bondade do Criador estão inscritas em cada página. Então compreenderão que um ser tão grande, ocupando-se de tudo, velando por tudo, a tudo prevendo, deve ser soberanamente poderoso. O trabalhador o verá quando traça seu sulco na terra, e o desafortunado o abençoará em suas aflições, pois assim mesmo dirá: se sou desgraçado, é por minha culpa. Então, os homens serão verdadeiramente religiosos, racionalmente religiosos, sobretudo, bem melhores do que se acreditassem em pedras que suam sangue ou em estátuas que piscam os olhos e derramam lágrimas. É muito interessante, né? Nossa, interessante não. É lindo esse encerramento de capítulo, né? Aí tem um itemzinho número 2 aqui, que está ao lado das lágrimas, não sei se está para vocês. Eu vou ler. Não, para nós não, mas pode ler. Então, assim, ó, Pode ler. o Kardec tratou dos milagres e das predições do Cristo em A Gênese
para completar seus estudos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse livro, Modelar, Kardec seguiu um esquema seguro e claro de interpretação e aplicação do Evangelho, de acordo com a realidade histórica, restabelecendo o sentido real dos ensinos de Jesus, com exclusão das influências mitológicas dos textos escritos na era mitológica, a exclusão das deformações dogmáticas dos teólogos. Isto está bem explicado por ele mesmo no referido livro, ou seja, na Gênese, né? Os milagres e as profecias já haviam sido tratados de maneira geral em O Livro dos Médiuns. Ele aproveitou a publicação de A Gênese para tratar especificamente dos fenômenos relatados pelos evangelistas. Sua posição é, como sempre, científica, seguindo a orientação doutrinária da fé raciocinada, que vale dizer da fé baseada na razão. As pesquisas atuais da parapsicologia confirmaram plenamente a legitimidade da posição espírita em face desses fatos. Só os adversários do espiritismo e os materialistas ferrenhos tentam confundir o público a respeito. Kardec foi o iniciador da pesquisa dos fenômenos paranormais no mundo contemporâneo. Foi a sua firme atitude nesse campo que obrigou os cientistas a entrar na pesquisa do paranormal, em geral, para desmentir Kardec, mas sempre acabando por confirmá-lo. Do Espiritismo nasceram todas as chamadas ciências psíquicas, de natureza realmente científica, como a parapsicologia alemã do século passado, a ciência psíquica inglesa, a metapsíquica de Richer, a física transcendental de Frederick Jolinet, a ciência da personalidade de Frederick Myers e a parapsicologia atual. O mundo deve a Kardec a descoberta da alma, em plano científico de sua sobrevivência, a morte física, da natureza extraordinária do pensamento e da existência real do corpo espiritual, que os físicos e biólogos soviéticos chamam de corpo bioplásmico, ao descobri-lo, que a gente chama de perispírito, tá? Na Universidade de Kinov, na União Soviética. Aqui, essa anotação é do Herculano Pires, tá? Tá, é uma atualização de Herculano Pires da sua editora aí. Legal. Sim. Muito legal. Bom, nós vamos iniciar o capítulo 14 e depois no capítulo 15. O capítulo 15 fala dos milagres do Evangelho, especificamente aqueles que são falados pelos 4 evangelistas, e dá uma volteada em alguns deles, né? No capítulo 14, nós vamos falar sobre os fluidos. Esse capítulo é dividido em 2 partes, ele é bem extenso. Então, na parte 1, a gente vai falar sobre natureza e propriedade dos fluidos. A gente já tem algum conhecimento sobre isso, então. Elementos fluídicos, formação e propriedade do perispírito, ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas, fotografia do pensamento, qualidades dos fluidos. E na parte 2, é a explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais à época da escrita da Gênese, e que foram pesquisados cientificamente por Kardec. Vista espiritual ou psíquica, né? Dupla vista, sonambulismo, sonhos, catalepsia, ressurreições, curas, aparições, transfigurações, manifestações físicas, mediunidade, obsessões e possessões. Tá? Esse aqui é como se fosse é interessante isso aqui, porque ele é um adendo do Livro dos Médiuns, né? Esse capítulo 2 aqui, essa parte 2 desse capítulo 14, ok? Então, vamos lá. Natureza e propriedade dos fluidos, elementos fluídicos. A ciência resolveu a questão dos milagres
que decorrem mais particularmente do elemento material, quer explicando-os, quer demonstrando-lhes a impossibilidade, em face das leis que regem a matéria, leis conhecidas pela ciência, tá? Mas os fenômenos em que se prepondera o elemento espiritual, quando se refere a material, a ciência já conseguia dizer o que era ou o que não era. Tá? Agora, quando se fala do elemento espiritual, não podendo ser explicados unicamente por meios das leis da natureza, escapam às investigações da ciência. É por isso que eles, mais do que os outros, apresentam caracteres aparentes de maravilhosos, os fenômenos espirituais, tá? É, pois, nas leis que regem a vida espiritual que se pode encontrar a explicação dos milagres dessa categoria. Ele vai usar essa palavra milagre para ficar mais fácil o nosso entendimento, tá? O fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Ok? Está no capítulo 10. Então, esse fluido cósmico, que é a matéria elementar primitiva, é responsável por tudo que existe. Tá? Como princípio elementar do universo, ele assume dois estados diferentes. Primeiro, o de eterização ou imponderabilidade. Se pode considerar o estado primitivo dele, tá? Eterização, etéreo. Imponderabilidade, que é imponderável, que não se consegue pegar, nem pesar, né? Nem ver. Então, esse seria o estado primitivo do fluido cósmico, do princípio elementar do universo, o fluido cósmico universal. E o outro estado distinto seria o de materialização ou ponderabilidade, que ele é visível, ele é sentido através de peso, etc. Que é, de certo modo, consecutivo do primeiro, como se fosse uma consequência do primeiro, porque ele primeiro acontece no plano espiritual, para depois aparecer no material. O ponto intermediário é o da transformação do fluido em matéria tangível. Porém, ainda aí, não há uma transição brusca, visto que se podem considerar os nossos fluidos imponderáveis, são os gases, né? São exemplos desse fluido, né? Invisíveis em possam ser detectados e pesados. Então, o ponto intermediário é a transformação desse fluido em matéria tangível. Não há uma transição brusca, visto que podem considerar os nossos fluidos imponderáveis como um termo médio entre os dois estados, entre o estado espiritual e o material. Aqui ele está querendo dizer, vamos supor, um gás que nós conhecemos, que nós podemos pesar, por exemplo, né? O gás butano, que é aquele gás que a gente, ou o metano, acho que é o butano que a gente tem de gás de cozinha. Ele pode ser pesado, né? Apesar dele não ser visto e não ter cheiro, mas ele é ponderado. Então, ele está querendo dizer que esses gases que a gente conhece aqui na ciência, eles podem ser considerados o meio termo entre o espiritual e o material. Olha só. Aqui ele fala do capítulo 4, tá? Se a gente tiver alguma dúvida. Cada um desses dois estados, ou seja, o de eterização ou de ponderabilidade, dá lugar naturalmente a fenômenos especiais. Ao segundo, que é a ponderabilidade ou materiabilidade, né? Pertencem àqueles fenômenos do mundo invisível. E o primeiro, os do mundo invisível. Uns são chamados fenômenos materiais, são da alçada da ciência, propriamente dita. Outros, qualificados de fenômenos espirituais ou psíquicos, porque se ligam de modo especial à existência dos espíritos, cabem nas atribuições do espiritismo.
Como, porém, a vida espiritual e a vida corporal se acham em contato incessante, os fenômenos das duas categorias muitas vezes se reproduzem simultaneamente. No estado de encarnação, o homem somente pode perceber os fenômenos psíquicos que se prendem à vida corpórea. Os que são do domínio exclusivo da vida espiritual escapam aos sentidos materiais e só podem ser percebidos no estado do espírito. Aqui tem uma nota de Allan Kardec que eu vou ler para vocês. A denominação de fenômeno psíquico exprime com mais exatidão o pensamento do que é de fenômeno espiritual, considerando-se que esses fenômenos repousam sobre as propriedades e os atributos da alma, ou melhor, dos fluidos perispiríticos, inseparáveis da alma. Esta qualificação os liga intimamente à ordem dos fatos naturais, regidos por leis, que pode-se, pois, admitir como efeitos psíquicos, sem os admitir a título de milagres. Então, os fenômenos psíquicos, que agora ele já mudou de nome, né? Ele não fala mais do que fenômeno espiritual, ele fala de fenômeno psíquico, eles são colocados, né, a nível de fatos naturais, regidos por leis específicas, e nada tem de milagroso ou qualquer outro assunto. Quer ler, Lu, o 3 para nós, o 4? Leio sim, Mari. No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme. Sem deixar de ser etéreo, ele passa por modificações também variáveis em seu gênero, e mais numerosas, talvez, do que no seu estado de matéria tangível. Essas modificações constituem diferentes fluidos, que, embora procedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos particulares do mundo invisível. Tudo sendo relativo, esses fluidos têm para os espíritos, que são também fluídicos, uma aparência tão material como a dos objetos tangíveis para os encarnados, e são para eles o que para nós são as substâncias do mundo terrestre. Eles os elaboram e combinam para produzir determinados efeitos, como fazem os homens com seus materiais, mas por processos diferentes. Aqui, quando eu estava estudando, Mari, aqui me fez pensar lá um exemplo, né? Não sei se é isso mesmo. No nosso lar, quando a gente vê as construções, as edificações no plano espiritual, que por meio desses fluidos, né, eles conseguem A fazer, né? manipulação desses fluidos espirituais, eles manipulam para fazer o que fosse para eles, como se fosse real, como é para a gente. É simples Para assim. nós. Só que a gente, para nós encarnados, nós não perceberíamos, entendeu? É como ele fala aqui, os fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, essa aparência tão material quanto a matéria aqui para os encarnados. É por isso que eles manipulam tudo, formando casas, jardins, lagos, pássaros, flores, perfumes, entendeu? Tudo isso. Tem razão mesmo. Lá como aqui, só é dado aos espíritos mais esclarecidos compreender o papel dos elementos constitutivos de seu mundo. Os ignorantes do mundo invisível também são incapazes de explicar os fenômenos que testemunham e para os quais contribuem, muitas vezes maquinalmente, como os ignorantes da Terra. Como os ignorantes da Terra o são para explicar os efeitos da luz ou da eletricidade, e dizer como veem e ouvem.
Então, 4. é Os a, elementos fluídicos do mundo espiritual. é a mesma coisa. Por isso que a gente, muitas vezes, vê manifestações nos colegiados mediúnicos, né? Eles não sabem o que provocam luz, sombra, a calor ou frio, porque eles desconhecem o mecanismo, os espíritos que ainda estão em fase muito apegados à matéria, tal, mesmo desencarnados, que é o que ele chama aqui de os ignorantes do mundo invisível, ignorantes no sentido de não conhecer o funcionamento, o mecanismo que funcionam, que regem essas leis, os fluidos, eles não sabem o que está acontecendo. Então, eles se assustam com uma luz, né? Eles estão no escuro, ou se assustam com uma luz, se assustam com uma imagem, porque às vezes eles próprios estão ajudando a fornecer material para que os espíritos em volta deles possam produzir. Pode ler o 4. Legal. Os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e à percepção dos nossos sentidos feitos para a matéria tangível e não para a matéria etérea. Há os que pertencem a um meio tão diferente do nosso que deles só podemos fazer uma ideia por comparações, também imperfeitas, como aquelas pelas quais um cego de nascença procura fazer uma ideia da teoria das cores. Mas entre esses fluidos, alguns estão intimamente ligados à vida corpórea e pertencem de algum modo ao meio terrestre. Na falta de uma percepção direta, pode-se observar seus efeitos e conseguir sobre sua natureza conhecimentos de certa precisão. Esse estudo é essencial, porque é a chave de uma porção de fenômenos inexplicáveis somente pelas leis da matéria. Pode ler o 5 também, Lu. O ponto de partida do fluido universal é o grau de pureza absoluta, do qual nada nos pode dar uma ideia. O ponto oposto é a sua transformação em matéria tangível. E, entre esses dois extremos, existem inumeráveis transformações que se aproximam mais ou menos de um ou de outro. Os fluidos mais próximos da matéria, que, por consequência, são os menos puros, compõem o que se pode chamar de atmosfera espiritual terrestre. É desse meio onde se encontram igualmente diferentes graus de pureza que os espíritos encarnados e desencarnados da Terra tiram os elementos necessários para sustentar sua existência. Esses fluidos, por mais sutis e impalpáveis que sejam, para nós, são de uma natureza grosseira comparativamente aos fluidos etéreos das regiões superiores. É o mesmo com a superfície de todos os mundos, salvo as diferenças de constituição e as condições de vitalidade próprias a cada um. Quanto menos a vida seja material, menor é a afinidade dos fluidos espirituais com a matéria propriamente dita. A qualificação de fluidos espirituais não é rigorosamente exata, já que, em definitivo, é sempre matéria, porém mais ou menos quintessenciada. Só a alma ou o princípio inteligente é realmente espiritual. São designados assim por comparação, em razão de sua afinidade com os espíritos. Pode-se dizer que é a matéria do mundo espiritual, eis porque os chamamos de fluidos espirituais. Tudo bem? Quer ler, Não. Edna, para nós? Não? Tá tudo bem. Não, eu estava esperando você falar. Não, deixa eu ver se eu entendi, olha.
Vamos lá, vamos lá. Confesso, eu li, eu reli, eu fiz no outro livro em cima desse livro, porque cada vez que a gente fala sobre os fluidos, que eu penso que eu entendi, aí quando a gente volta de novo em alguma, eu falo, meu Deus, eu já não entendi Ela nada. pira. Vamos voltar. E hoje eu vim preparada para sair daqui Tá vendo? entendendo. Eu estou me esforçando muito, muito mesmo. Olha, Mari, deixa eu ver Vamos lá, isso. se eu entendi. Ó, o fluido cósmico universal, vou falar do princípio para eu poder seguir meu raciocínio, porque senão depois fica fragmentado. O fluido cósmico universal, ele ele é matéria que permeia todo o universo. Todo, todo, todo. E o que eu entendi? Que esse fluido cósmico universal, na sua essência, na sua pureza, ele é imponderável e intangível. Sim. Isso. Só que devido às transformações dele, ele vai passando, vamos dizer assim, graduações. Para mim, eu busquei coisas que eu consigo visualizar. Para mim, eu fiz uma comparação assim para que eu pudesse entender se tiver certo. Como se fosse a água. A água é o elemento químico, como comparação do fluido cósmico universal. A água na sua essência. Quando ela está no estado gasoso, que a gente vê ela vaporizando, seria como se fosse o fluido nesse estado mais intangível e ponderável. Quando ela passa pelas transformações e chega até o gelo, aí seria a matéria, o estado material. Seria isso? Ou É não? um exemplo bem simplista, Sim. mas plausível para se entender o que seria o fluido cósmico universal. Ele é um fluido e, portanto, imponderável, mas ainda matéria. Sim. É uma matéria, a gente fala quintessenciada. Matéria, isso. É uma matéria quintessenciada. O que é quintessenciado? É uma quintessência, que não é a matéria que nós conhecemos encarnados. Ela é relativa, dentro da relatividade de tudo que existe no universo, e os fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, como ele fala aqui, aparência tão material como a matéria física, tangível, tem para nós que somos encarnados. Isso, tá? Eles escapam aos instrumentos de análise da nossa ciência e a percepção dos nossos sentidos exatamente por essa quintessência. Essa palavra quintessência quer dizer quinta separado, essência. Sólido, líquido, gasoso, plasma, quintessência. Entendeu? Já é o quinto estado da matéria, que nós A gente já conhece até o quarto. Entendi. Nós ainda não conhecemos o quinto. Nós, a ciência dos homens, só conseguiu provar até agora o quarto estado, que é o plasma. Sim. É um outro estado da matéria muito mais sutil que o sólido. E o fluido, para os espíritos, é quintessenciado, é sublime. Então, esse teu exemplo é bem simples, é bem simplista, mas serviu para você entender o que é. Então, ele passa por transformações e se materializa. É mais ou menos isso. Ele se materializa sem deixar de ser etéreo. Exatamente. Ele se transforma junto com outras coisas, vamos falar assim, para se fazer visível, tangível, perceptível, tá? Então, assim isso aí, fala aqui, ó. isso aí agora, eles descobriram isso já. A ciência já descobriu, mas eles não sabem definir, eles não sabem absolutamente nada. Então, eles chamam de matéria escura. Exatamente, que seria a quintessência, entendeu? Exatamente. Se você ouviu falar das pesquisas sobre a matéria escura, que é uma matéria que é encontrada lá no núcleo dos átomos, após os elétrons, os nêutrons, se acham as partículas quark, tá? E entre as partículas quark, indo mais profundamente, eles localizaram
esses espaços escuros, que seria a quintessência da matéria, tá? Eles já chegaram aí, na matéria escura, mas não deram outro nome ainda, porque eles ainda não desvendaram tudo. Nós ainda não temos permissão para isso. É mais ou menos isso que você falou, então agora você entendeu, tá? Entendi. Por isso que é importante Tá. a gente ter presente porque que fica mais fácil, assim, porque... Só para você compreender, né? Na hora de você ensinar, não ensine dando esse exemplo. Você tem que tentar ensinar dando os exemplos que a gente viu aqui. Porque, às vezes, as pessoas vão fazer confusão. Então, o fluido universal é matéria igual gelo, igual água. Não, não é. Foi só um exemplo de comparação. E isso vale para quem dá aulas, faz preleções. Nós podemos usar metáforas para explicar, às vezes, coisas que estão em palavras rebuscadas, que não são cotidianas aos ouvidos das pessoas que estão nos ouvindo. E eu acho até importante essa tradução, né? Você transformar numa linguagem mais simples, mas sempre explicando que é uma comparação simples para efeito de um entendimento muito maior. Ok? Zeramos fluidos? Porque é para entender o processo. Acho que agora sim. Okay. O que ele fala aqui, ó. Olha que interessante esse último parágrafo. Livro. Eu acho que foi até você mesmo que leu. A qualificação de fluidos espirituais não é rigorosamente exata. Isso é um fluido espiritual, isso é um fluido espiritual, isso é um fruto material. Não, não é exata. Em última análise, eles são mais ou menos matéria ou mais ou menos quintessenciada. Eles são uma mistura dos dois. De realmente espiritual, só mesmo a alma. Ou o princípio inteligente. Onde está o princípio inteligente? Está na mente. Ele fala que a alma, mas na realidade está na mente. É a luzinha, é a centelha divina. Esse é o princípio. Isso é espiritual. O fluido cósmico universal, apesar de ser matéria, ela é uma matéria num estado que nós não conhecemos ainda, tá? Pode-se dizer que são matéria do mundo espiritual, razão porque são chamados fluidos espirituais. Porque o homem está, como a Edna bem lembrou, descobrindo agora que isso está no nosso físico também. A matéria escura faz parte dos átomos. Os átomos se constituem moléculas, moléculas tecidos, tecidos órgãos, órgãos sistemas, e assim vai tudo, né? Então, eles já conseguiram chegar até essa substância negra. Vamos lá? Quer ler, Edna? Sim. O número 6. Quem conhece, aliás, a constituição íntima da matéria tangível? Talvez ela não seja compacta, senão em relação aos nossos sentidos. O que seria provado com a facilidade com que ela é atravessada pelos fluidos espirituais e pelos espíritos, aos quais ela não opõe mais obstáculo que aos corpos transparentes em relação à luz. Ou seja, né, os espíritos, eles passam por todos os nossos obstáculos, pelas paredes, pelas portas, porque a constituição deles, do espírito, é diferente da constituição material. Exato. O rearranjo das partículas que compõem essa matéria são diferentes do que o nosso corpo material. Por isso que eles passam pelas paredes, portas, não são impedimentos para eles. Exatamente. Tá? A matéria tangível, tendo por elemento primitivo o fluido cósmico etéreo, ao desagregar-se, deve poder voltar. Olha, então, ele está colocando deve poder voltar. Aqui sugere sugestão. Tá? Ao estado de eterização, assim como o diamante, o mais duro dos corpos, pode volatizar-se num gás impalpável. A solidificação da matéria, na realidade, não passa de um estado transitório do fluido universal, o qual pode voltar ao seu estado primitivo quando as condições de coesão cessam de existir. Ou seja, ele fica
por exemplo, duro, mole, líquido, gasoso, sei Líquido, lá, gasoso, de acordo com a por uma necessidade. condição, Exatamente. exatamente. Da nossa Mas ele não é, necessidade. mas ele não é eterno Exatamente. nesse estado. O estado dele é fluídico. Exatamente. Entendeu? Por isso ele chama fluido, né? Quem sabe mesmo se no estado de tangibilidade a matéria não é suscetível de adquirir uma espécie de eterização que lhe confira propriedades particulares. Certos fenômenos que parecem ser autênticos tenderiam a tal suposição. Então, isso é um avanço da pesquisa, né? Eles vão pesquisando, vão tentando compreender essas transformações todas, e aí eles começam com as teorias deles, que é onde a gente chega na verdade, né? Ainda não possuímos senão as balizas do mundo invisível, e o futuro nos reserva, sem dúvida, o conhecimento de novas leis que nos permitirão compreender o que para nós ainda é um mistério. Então, para nós, ainda nesta situação que nós estamos, no planeta Terra, ainda é incompreensível. A gente não consegue. Você sabe que eu desde criança, ficava pensando assim. Eu parava, sentava no chão, ficava olhando para o céu e pensando, o que é Deus? E me dava uma angústia, porque eu não conseguia explicar. Olha que louco, que coisa estranha, né? Exatamente. É o estado de espiritual antes de encarnar, né? É. Vamos lá. Formação e propriedades do... Mas nós acabamos com a dúvida aparente dos fluidos, Lucineide? Então, tá bom. Dúvidas, Sim, Mari, continue, agora tá? sim. Dúvida, continua, tá bom? Vamos lá. Item 7, formação e propriedades do perispírito. Vamos lá. O perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, por que ele bota essa palavra? Ele bota a palavra fluídico, pronto, bagunça na nossa cabeça. O perispírito é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou da alma. Olha que coisa mais linda. Então, eu tenho o princípio, olha aqui, eu tenho o princípio inteligente, uma luzinha dourada, eu gosto de imaginar assim. E daí, esse fluido que está envolvendo tudo se condensa e abraça esse princípio inteligente, né? Esse foco de inteligência. E daí forma o perispírito. Já vimos que também o corpo carnal tem seu princípio de origem nesse mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível. Então, olha lá, são condensações do fluido cósmico universal, mas de maneiras diferentes. Uma para formar um corpo etéreo, fluídico, que é o perispírito, que vai abraçar a inteligência, e o outro tipo de condensação que vai transformar esse fluido em matéria orgânica, matéria que possa ser tocada aqui no nosso plano terrestre. Em outros mundos, essa condensação e esses tipos de corpos materiais é tudo diferente. Se a gente entendeu daqui, já está bom demais, né, gente? No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, pois o fluido conserva a sua imponderabilidade e as suas qualidades etéreas. Agora, o corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. Assim está facílimo de compreender. Ok? A origem dos dois é igual, condensados em estados diferentes. É como, por exemplo, a água, estado líquido e estado gasoso. O perispírito e o corpo físico é isso. Eu entendo assim. Isso. Vamos dar o exemplo da lua, isso mesmo. Sempre vai ser H2O.
certo? Só que o H2O num estado e o H2O no estado sólido, tá? Os espíritos extraem... A essência sempre é a mesma, né? Só... Sim, isso. A origem é o mesmo elemento primitivo, só que ambos são matérias, mas em dois estados diferentes. Os espíritos extraem o seu perispírito do meio em que se encontram, isto é, eles formam esse envoltório a partir dos fluidos ambientes. Daí, você tira por conclusão que o perispírito em cada mundo tem a característica do fluido cósmico daquele mundo, tá? Resulta daí que os elementos constitutivos do perispírito devem variar conforme os mundos. Nossa Senhora, parece que eu li essa frase. Os elementos constitutivos do perispírito devem variar conforme os mundos. Sendo Júpiter considerado um planeta muito adiantado em comparação com a Terra, e como um planeta onde a vida corpórea não apresenta a materialidade da nossa, os envoltórios perispiríticos hão de ser ali de natureza muito mais quintessenciada do que o daqui, ok? Embora sejam matéria cósmica universal, os dois. Mas lá está muito mais quintessenciada daqui. Ora, assim como não poderíamos existir naquele mundo com o nosso corpo carnal, também os nossos espíritos não poderiam nele penetrar com o perispírito terrestre que os envolve. Olha lá. Tá vendo? Por isso que a gente ouve em alguns livros que há necessidade de haver uma preparação para você ir para um outro mundo, um outro órgão. Tem o nosso lar como abaixo. Tem o nosso lar. Tanto acima... O André Luiz vai ver a mãe dele acima, em outra dimensão, da onde ele estava. Ele estava no nosso lar. Ele tem que preparar, ele tem que se preparar espiriticamente para ir para esse outro lugar. Deixando a Terra, o espírito abandona aí o seu envoltório fluídico e toma outro apropriado ao mundo que ele vai habitar. Assim tá simples, ok? O que é legal é que a gente compreende que não é só o físico, é o espiritual também, né? A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Olha aí, espíritos inferiores não podem mudar de envoltório a seu bel prazer. E, por conseguinte, não pode passar à vontade de um mundo para outro. O envoltório fluídico de alguns deles, se bem que etéreo e imponderável com relação à matéria tangível, é ainda pesado demais, e assim, se assim nos podemos exprimir, com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio. Nessa categoria se deve incluir aqueles espíritos cujo perispírito é tão grosseiro que eles o confundem com um corpo carnal, aqueles que ainda acreditam que estão vivos, mesmo depois de terem desencarnado. Razão pela qual acreditam-se vivos. Esses espíritos, cujo número é considerável, permanecem na superfície da Terra como os encarnados, julgando-se entregue às suas ocupações terrenas. Outros, um pouco mais desmaterializados, não o são, contudo, suficientemente para se elevarem acima das regiões terrestres. Os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e até encarnar neles. Tiram dos elementos constitutivos do mundo onde entram os materiais para a formação do envoltório fluídico ou do carnal apropriado ao meio em que se encontra. Então, tanto os elementos para constituir o perispírito como o corpo carnal de espíritos elevados, eles são diferentes dos humanos terráqueos
normais que estão aqui rastejando. Vocês entenderam? Um espírito que vem em missão tem uma constituição fluídica e material, orgânica, diferente. Apesar dele se adaptar ao nosso planeta, ok? Fazem como o príncipe, olá, que despe temporariamente suas vestes para envergar os trajes plebeus, sem deixar, por isso, de ser nobre. É assim que os espíritos da categoria mais elevadas podem manifestar-se aos habitantes da Terra ou encarnar em missão. Tais espíritos trazem consigo não o envoltório, mas a lembrança intuitiva das regiões de onde vieram e que vêm em pensamentos. Em pensamentos, são videntes entre os cérebros, tá? A gente pode ver como alguns avatares, a gente não fala do Cristo, porque o Cristo é uma excepcionalidade, né? Mas alguns avatares que já estiveram aqui no nosso plano demonstraram claramente isso que a gente está falando aqui, a qualidade essenciada do seu corpo material, né? E lógico, do seu corpo perispiritual também. Por exemplo, esqueci o nome dele. É Buda, mas tem um outro nome, tá? O espírito Siddhartha. que foi... isso, Siddhartha Gautama, tá? Que foi um homem, é o Buda, que foi um homem como nós, mas a constituição física dele era completamente diferente da nossa, ou seja, se olhava para ele, a matéria, ele transpirava, ele suava, tal, mas ele conseguia controlar todas as funções orgânicas do corpo dele. Ele podia passar dias e dias sem comer e sem beber, em estado de meditação plena, tá? Então, ele estava num estado de matéria, mas uma matéria que era diferente da nossa. Exatamente. E isso nós temos outros exemplos depois que a gente estudar. Vamos parar aqui? Já tem vibração para fazer daqui a pouco? Sim, tem. Mas você não quer ler até ou você quer que eu leia os 2 últimos parágrafos e termina? Tá bom. Então tá bom. Tá bom. Tá, pode ler. Os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores, o que você estava falando, e mesmo assim encarnar, dos elementos constitutivos do mundo em que entram. Eles extraem os materiais do envoltório fluídico ou carnal apropriado ao ambiente onde se encontram. Fazem como o grande senhor que deixa suas belas roupas para vestir-se momentaneamente com trajes plebeus, sem que por isso deixe de ser o grande senhor. É assim que os espíritos das ordens mais elevadas podem se manifestar aos habitantes da Terra ou encarnar-se entre eles em missão. Tais espíritos trazem consigo não o envoltório, mas a lembrança, por intuição. Você tinha lido, né? Por intuição das regiões de onde provém. Eu acho que não. Que louca, desculpa. Imagina. Então, agora vai começar o 10, né? Isso, daí o 10 que a gente se lembre, né? Que a gente se lembre que a gente não vê espírito, tá? A gente vê o perispírito. Esse negócio de ver espírito não existe. A gente vê o perispírito. O espírito é o princípio inteligente que está Exatamente. envolvido do perispírito, cuja sede está na mente. Não é então, no a cérebro. gente tem vários corpos. O corpo mental, Sim. o André Luiz começou a falar, mas ele parou, porque assim, a gente não tem condição de entender ainda o corpo mental. Isso. Então, a gente só vai no físico, depois o perispiritual, que a gente não sabe nada. Esses dias eu estava ouvindo o Haroldo, ele falou, eu preciso morrer para ir lá no plano espiritual estudar o perispírito, porque eu não sei nada, absolutamente nada. É mais ou menos, se eu não me engano, são 7. A gente tem o corpo físico, sim. Eu tenho o duplo etéreo, sim. Eu tenho o perispírito, sim. Eu tenho o corpo carnal, o corpo astral, sim. O corpo astral, depois eu tenho o corpo mental, emocional, e eu tenho